Você já se perguntou quais segredos estão escondidos nos textos bíblicos menos conhecidos? Imagine descobrir um livro que revela os sonhos proféticos dos Nefilim. E se eu te disser que existe um evangelho perturbador sobre a infância de Jesus, e que há um livro da Bíblia que aterrorizava Hitler a ponto de ele bani-lo? Que livros polêmicos a Igreja rejeitou, e por que alguns textos antigos foram considerados perigosos demais para serem lidos? Vamos conhecer a história de um homem que engana o diabo, usando nada mais que uma Bíblia. Prepare-se para uma viagem pelo lado obscuro da história bíblica, onde iremos explorar evangelhos perdidos e revelações perturbadoras que desafiam tudo. Fique conosco até o final para desvendar esses mistérios e entender como esses textos proibidos moldaram a história da religião. Se você já conhece o livro de Enoque, vai se fascinar pelo livro dos gigantes. Este texto é muito semelhante ao livro de Enoque, mas acredita-se que seja ainda mais antigo. Apenas alguns fragmentos desse antigo manuscrito, escritos em aramaico, foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, datando de cerca de 2.200 anos atrás. Embora os cristãos o considerem ficção, o livro dos gigantes é classificado como pseudepígrafo, o que significa que não é reconhecido como um texto religioso autêntico. Exceto no maniqueísmo, onde tem um papel diferente, o livro não é visto como inspirado por Deus. Agora, vamos nos aprofundar no conteúdo intrigante deste livro, que se passa em tempos antediluvianos, antes do grande dilúvio bíblico. O livro dos gigantes está repleto de personagens fascinantes, incluindo Enoque e vários gigantes, tornando-se uma peça única de literatura. Enquanto a Bíblia oficial apenas menciona os Nefilim de forma breve, o livro dos gigantes detalha suas atividades em profundidade. Mas até que ponto uma narrativa se torna tão fantasiosa que as pessoas param de acreditar? Anjos, demônios, o diabo e os Nefilim são aceitos pelos fiéis, mas geralmente apenas quando são mencionados de forma passageira. O livro dos gigantes oferece tanto contexto sobre os Nefilim que começa a parecer um livro de fantasia. Provavelmente, essa é a razão pela qual a Igreja o excluiu do cânon. No livro dos gigantes, parte do conteúdo do livro de Enoque é repetida, proporcionando ainda mais detalhes sobre esses seres enigmáticos. Um grupo de seres angelicais conhecidos como os Vigilantes desceu à Terra e se acasalou com mulheres humanas, dando origem às abominações chamadas Nefilim. Após essa introdução, o livro entra em detalhes ainda mais explícitos. De acordo com o texto, os Nefilim eram monstros que massacravam humanos, destruíam plantas, envenenavam, espalhavam doenças e maltratavam animais. Um dos gigantes, chamado Mahaway, começou a ter visões horríveis do futuro. Muito antes do dilúvio realmente ocorrer, ele previu essas calamidades em seus sonhos e, temendo o que estava por vir, buscou o conselho de Enoque, que aconselhou os gigantes a se arrependerem. Ele também procurou o vigilante Semiraza, um dos anjos que havia tomado uma esposa humana, e disse a ele que se arrependesse, pois o arcanjo Rafael havia começado a notar os atos ilícitos na terra. No entanto, ninguém se arrependeu. Enoque deixou claro que eles tinham mais uma chance de mudar seus caminhos. Tanto os gigantes quanto os vigilantes recusaram. O resto é história. Deus inundou o mundo para se livrar dos ímpios. Como mencionei no início, a maioria das pessoas não acredita que este livro seja a verdade de Deus, mas a religião do maniqueísmo o aceitou como escritura canônica. O maniqueísmo, fundado alguns séculos após Cristo, era uma mistura de cristianismo e zoroastrismo. Seus seguidores acreditavam que o universo era o campo de batalha de duas forças opostas, o bem e o mal. Vistos como uma ramificação herética do gnosticismo, eles estavam abertos a todos os livros bíblicos mais estranhos que os católicos tentaram eliminar. No livro de Apocalipse lemos: "Sei onde você mora, onde está o trono de Satanás. Contudo, você se mantém fiel ao meu nome. Não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto em sua cidade, onde Satanás habita." Essa passagem sugere que Satanás residia em uma cidade real na Terra e possuía um trono físico. Como você se sentiria se eu dissesse que esse trono está atualmente no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha? Conhecido como o Grande Altar de Pérgamo, muitos estudiosos bíblicos acreditam que ele era o trono físico de Satanás, descrito pelo profeta João em Apocalipse. A antiga cidade de Pérgamo, cujas ruínas se encontram no topo de uma montanha na costa turca, tinha uma vista deslumbrante para o mar Egeu, embora poucas construções tenham sobrevivido ao tempo. Ao longo dos anos, Pérgamo foi desmontada e destruída. Nos tempos de Cristo,
Pérgamo rivalizava com grandes cidades como Alexandria e Antioquia. A cidade era um centro de ciência e tinha uma economia próspera, além de ser considerada o local onde Satanás reinava. O grande altar de Pérgamo é visto como uma das estruturas mais impressionantes do mundo greco-romano. Sua aparência lembra um trono gigantesco, digno de um deus, até mesmo de um deus maligno. Alguns arqueólogos acreditam que ele fazia parte do templo de Zeus, embora isso nunca tenha sido confirmado. Agora, vamos explorar o que João de Patmos, autor do livro de Apocalipse, dizia sobre Pérgamo. Em suas visões, ele transmitiu mensagens de Cristo ressuscitado para 7 congregações cristãs localizadas na atual Turquia. Nessas mensagens, Cristo elogia os fiéis por manterem sua crença, mesmo vivendo no meio do que ele chama de trono de Satanás. Será que Satanás era uma figura real? Talvez um rei? João via Satanás como um ser vivo e real no final do 1º século depois de Cristo. Antipas, o bispo de Pérgamo, foi martirizado na cidade, tornando-a um lugar de grande maldade aos olhos dos primeiros cristãos. Você sabia que a Bíblia protestante possui 7 livros a menos? No século XVI, durante a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero, a Igreja se dividiu. Os protestantes buscaram retornar ao que consideravam a Bíblia original, alegando que os católicos haviam alterado o texto ao longo dos últimos 2 milênios. Lutero acreditava que esses livros tinham menor precisão histórica em comparação com o restante das Escrituras e não os considerava inspirados por Deus. Por isso, ele retirou os livros agora conhecidos como deuterocanônicos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Esses livros permanecem nas Bíblias católicas, mas foram excluídos das protestantes. Isso levanta uma questão importante. Quem decidiu quais livros são divinamente inspirados e quais não são? Essa decisão foi tomada pelo Concílio de Roma em 382 d.C., que estabeleceu a primeira lista oficial das escrituras canônicas. Muitos desses livros foram escritos em grego e faziam parte da Septuaginta, a mais antiga tradução grega conhecida da Bíblia hebraica. Os autores do Novo Testamento usaram a Septuaginta como referência para compor seus textos. Pode parecer confuso, então vou esclarecer um pouco mais sobre a Septuaginta antes de falar sobre um certo papa. De acordo com a tradição, a Septuaginta foi escrita a pedido do faraó Ptolomeu, segundo Filadelfo do Egito, no século III a.C. Ele era filho do general de Alexandre o Grande, Ptolomeu, e ancestral de Cleópatra. Ptolomeu II teria contratado 72 tradutores hebreus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para realizar a tradução, resultando na criação da Septuaginta. 600 anos depois, o Papa Damaso I presidiu o Concílio de Roma e teve a palavra final sobre quais livros seriam incluídos na Bíblia Vulgata. Esse foi um momento crucial na história, pois a seleção dos livros bíblicos foi estabelecida para o próximo milênio, permanecendo inalterada até que os protestantes removeram os 7 livros mencionados. Espero que isso tenha esclarecido um pouco mais sobre a diferença entre as Bíblias católica e protestante e o processo histórico que levou a essa distinção. Há um livro da Bíblia que aterrorizava Hitler mais do que qualquer outro. Esse livro era tão amedrontador para Hitler e os nazistas que eles decidiram bani-lo. Esse livro é o livro de Esther. Ele é um dos livros mais intrigantes do Antigo Testamento, principalmente porque em nenhum momento menciona Deus. Se Deus não é mencionado, então qual é o tema central do livro? O livro de Esther narra uma história que se passa 100 anos após os babilônios terem exilado os israelitas de sua terra natal. Nesse período, alguns judeus já tinham retornado a Jerusalém, mas muitos ainda viviam no Império Persa. O foco do livro de Esther está em uma comunidade de judeus na capital, Susa, por volta do século IV a.C. Os personagens principais são Mordecai e sua sobrinha, Esther. O antagonista da história é Haman, um oficial persa cruel. A trama inicia com o rei persa promovendo uma grandiosa festa que durou 187 dias. No último dia do banquete, embriagado, o rei ordena que sua esposa, Vasti, mostre sua beleza aos convidados. Ela se recusa, e então o rei decide organizar um concurso de beleza para encontrar uma nova rainha, mais obediente. É nesse ponto que Esther entra em cena. Escondendo sua identidade judaica, ela se apresenta como persa e vence o concurso de beleza. Assim, Esther se torna a nova rainha da Pérsia. Mais adiante, Haman, um agagita descendente dos antigos cananeus, é promovido pelo rei à posição de oficial mais alta possível. Eventualmente,
Haman descobre que Mordecai é judeu e convence o rei a ordenar a exterminação de todos os judeus. No entanto, o rei ainda não sabe que sua esposa, a rainha, também é judia e parente de Mordecai. A história se desenrola com muita traição e astúcia. Esther, ao revelar ao rei sua verdadeira identidade judaica e a trama de Haman, consegue que Haman seja empalado em uma estaca. Ela então organiza uma revolta. O povo judeu em Susa se levanta contra seus perseguidores persas e derrota todos aqueles que conspiraram contra eles. Em essência, a história é sobre um homem no poder que tentou exterminar os judeus, apenas para ver os judeus se levantarem e destruírem-no. É fácil entender por que Hitler se sentia tão desconfortável com essa história. Já em 1935, as pessoas estavam comparando Hitler a Haman na narrativa bíblica. O proto-evangelho de Tiago é categorizado como um evangelho da infância. Você consegue adivinhar por quê? Exatamente, porque ele narra eventos da vida de Jesus enquanto ainda era um bebê. Esqueça o ministério de Cristo. Este livro revela a intrigante história do que Jesus fazia quando ainda usava fraldas. Além disso, o proto-evangelho oferece detalhes específicos sobre a concepção milagrosa da Virgem Maria, abordando desde o nascimento até o casamento com José e a jornada do casal até Belém. Mas será que esse livro é autêntico e aceito pela Igreja como parte das Escrituras Sagradas? A resposta é sim, para a autenticidade, e não para a aceitação oficial pela Igreja. O proto-evangelho é um livro verdadeiro que já circulava por volta de 150 d.C. Apesar de restarem apenas algumas cópias, em 405 d.C., o Papa Inocêncio I condenou o livro como blasfêmia. Embora Inocêncio o rejeitasse, não havia muito que o Papa pudesse fazer para impedir sua circulação. Por volta do ano 500, o decreto gelasiano, que estabeleceu o cânone bíblico oficial conforme o Concílio de Roma, também rejeitou o livro. No entanto, o povo comum adorava esse texto. O proto-evangelho de Tiago tornou-se extremamente influente. Disse que o autor do livro é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Não um irmão de sangue, mas filho de José de um casamento anterior. O que realmente encantava as pessoas há 1500 anos era a narrativa descritiva e envolvente do livro. Ele apresenta Maria como uma criança extraordinária, nascida de pais abastados. Ela veio ao mundo no 7º mês da gravidez de sua mãe. A gravidez de Maria, destacando sua singularidade, foi dedicada a Deus por sua mãe, Ana. Aos 3 anos, Maria foi enviada ao templo judaico, onde era alimentada diariamente por um anjo. Poucas pessoas têm o privilégio de ter um anjo como cuidador. Uma tragédia ocorreu quando Maria estava prestes a completar 12 anos. Os sacerdotes judeus não a queriam mais no templo, pois seu sangue menstrual tornaria o local impuro. Então, Deus colocou Maria sob a proteção de José, um homem adulto que havia recentemente perdido sua esposa. Pode parecer estranho, mas José não tinha interesse em um relacionamento íntimo com Maria. Ele queria apenas ser seu guardião. Pouco depois de Maria deixar o templo e se juntar a José, o arcanjo Gabriel apareceu a ela, anunciando que ela conceberia Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho segue narrando os eventos até o nascimento de Cristo, a visita dos 3 magos, o massacre dos inocentes em Belém e o martírio de Zacarias, pai de João Batista. Há até um epílogo que descreve as circunstâncias em que o livro foi escrito. O Evangelho de Tiago foi o primeiro texto a dar um nome à mãe de Maria. Mas por que ele é tão controverso? Porque não é parte do cânone oficial das Escrituras, sendo considerado pela Igreja como uma espécie de expansão bíblica. Foi um dos muitos livros escritos por estudiosos que buscavam adicionar contexto e histórias de fundo à Bíblia aceita. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a perturbadora Bíblia dos Escravos, uma das Bíblias mais raras e chocantes. Recentemente, foi exibida no Museu da Bíblia em Washington. Conhecida como a Bíblia dos Escravos, ela foi usada por missionários britânicos como um instrumento de controle e manipulação dos escravos. Existem apenas 3 cópias conhecidas desse texto, e a exibida em Washington é a única nos Estados Unidos. Anthony Schmidt, curador do museu e especialista em religião, explicou que essa Bíblia foi publicada em 1807. Contém trechos selecionados da Bíblia Sagrada, adaptados especificamente para os escravos africanos nas Índias Ocidentais Britânicas, hoje conhecidas como Caribe. Você sabia que a Bíblia tem mudado e continua a mudar conforme diferentes interpretações? Alguns livros são removidos, outros adicionados. Porém, a Bíblia dos Escravos representa um nível extremo dessa manipulação. Não foi apenas alterada levemente,
foi completamente modificada a ponto de se tornar irreconhecível para aqueles familiarizados com a Bíblia tradicional. Schmidt mencionou que cerca de 90% do Antigo Testamento foi removido, assim como 50% do Novo Testamento. Livros inteiros, como Gênesis, foram completamente excluídos. Mas qual era o propósito disso? O objetivo era claro: usar a religião como ferramenta de controle, removendo passagens que pudessem inspirar esperança ou resistência entre os escravos. A Bíblia dos Escravos é um exemplo extremo de como textos sagrados podem ser manipulados para servir interesses específicos. Mesmo a Bíblia protestante, que contém 7 livros a menos que a versão católica, possui 1189 capítulos. Em contraste, a Bíblia dos Escravos contém apenas 232 capítulos. Existem diversas teorias sobre o motivo dessa drástica redução, e nenhuma delas é favorável à humanidade. A maioria dos especialistas concorda que os fazendeiros nas Índias Ocidentais Britânicas não eram entusiastas dos missionários cristãos. Embora os missionários muitas vezes tenham uma reputação negativa, muitos trabalhavam com africanos escravizados nas plantações. Talvez fossem mal orientados e até um pouco imorais, mas eles tentavam educar os escravos, e grande parte dessa educação centrava-se na Bíblia. Os donos de plantações odiavam essa prática devido a certas histórias bíblicas. Eles temiam que os escravos lessem sobre como Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, onde eles também eram escravos. Para os plantadores, a Bíblia representava um risco para seus negócios, pois poderia inspirar os escravos a se rebelarem, assim como os israelitas fizeram. Os proprietários de plantações não podiam impedir que os missionários educassem os africanos, já que os missionários se apresentavam como bons cristãos. Então, criaram um plano para modificar a Bíblia. Qualquer menção a rebeliões foi removida, enquanto passagens que poderiam ser interpretadas como pró-escravidão foram mantidas. Por exemplo, a passagem de Efésios: servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Essas eram as mensagens deixadas nas Bíblias, projetadas para convencer os escravos de que Jesus queria que eles permanecessem em servidão. Há 2 milênios, a humanidade era tão fascinada pelo Apocalipse quanto somos hoje. Um excelente exemplo dessa fascinação sombria é o livro bíblico O Apocalipse de Pedro, também conhecido como A Revelação de Pedro. Esta obra de literatura apocalíptica, extremamente popular no século II depois de Cristo, acabou sendo esquecida pela humanidade por 1500 anos. O autor do livro alega ser Pedro, o discípulo de Jesus e o primeiro Papa. No entanto, estudiosos acreditam que o texto foi escrito por alguém que se passava por Pedro, aproximadamente 100 anos após sua morte. O livro é apresentado como uma visão concedida a Pedro por Jesus, onde ele testemunha tanto o céu quanto o inferno. As descrições gráficas e muitas vezes perturbadoras de ambos os lugares são especialmente vívidas ao retratar o inferno, com detalhamentos minuciosos dos castigos e torturas infligidos aos pecadores. A popularidade desse livro nos faz refletir sobre a natureza humana e nossa obsessão por temas grotescos e sangrentos. Pedro descreve blasfemadores sendo pendurados pela língua, uma punição que parece mais severa do que a forca tradicional. Algumas almas são lançadas em um lago de fogo, enquanto mulheres que se vestem de maneira sedutora são penduradas pelos cabelos sobre um pântano fervente. Os homens que se envolvem com essas mulheres são pendurados pelos pés sobre o mesmo pântano horrível. E não para por aí. Assassinos são lançados em um poço de cobras venenosas, onde são mordidos enquanto os espíritos de suas vítimas os observam. Mulheres que abortam seus bebês são forçadas a sentar em sujeira e lixo até o pescoço, enquanto seus fetos abortados disparam fogo pelos olhos para castigá-las. É surpreendente que isso tenha sido escrito há quase 2000 anos, e ainda há mais. Pedro relata que perseguidores dos justos são lançados na escuridão, espancados por espíritos e devorados por vermes. Aqueles que dão falso testemunho mastigam suas próprias línguas enquanto suas bocas se enchem de chamas. Finalmente, aqueles que se deitam com pessoas do mesmo sexo são jogados de um penhasco repetidamente, escalando apenas para serem jogados novamente. No entanto, o livro também descreve o céu. Jesus mostra a Pedro um vislumbre daqueles que passaram para o outro mundo, onde ele vê pessoas com corpos brancos como neve e flores entrelaçadas nos cabelos, parecendo um arco-íris. A terra floresce com frutos e especiarias, e as pessoas vestem roupas feitas de luz, parecendo anjos em constante celebração.
o livro também aborda o fim dos tempos. Jesus avisa sobre um falso profeta que comandará bestas selvagens e aves de rapina. Os mortos se levantarão para enfrentar a ira de Deus, e no fim, Cristo será entronizado em glória, com todas as nações da terra se arrependendo de seus pecados. O Apocalipse de Pedro era tão difundido no século II que muitas pessoas o consideravam escritura sagrada, mais aceito do que o livro do Apocalipse, que acabou sendo incluído na versão final da Bíblia. Os Borborites eram os guardiões dos textos sagrados. Um desses textos é tão perturbador que nem estou seguro se deveria falar sobre ele. Nos primeiros dias do cristianismo, os Borborites eram uma das seitas gnósticas mais importantes. Eram considerados blasfemos e pagãos pelos cristãos porque se consideravam libertinos. Isso é uma maneira sofisticada de dizer que eles abraçavam todos os prazeres que o mundo terreno tinha a oferecer. Em vez de tratar o prazer como pecado, eles se deleitavam nele. Os livros sagrados dos Borborites incluíam o Evangelho de Eva, o Apocalipse de Adão e o Evangelho da Perfeição. Eles também dedicavam uma grande parte de sua literatura a Maria Madalena, que era considerada uma deusa por eles. Tinham livros sagrados como as Questões de Maria, e não podemos esquecer do nascimento de Maria. De todos os grupos gnósticos, nenhum era tão desprezado quanto eles. Embora usassem algumas partes da Bíblia, eles rejeitavam abertamente o Deus do Antigo Testamento, afirmando que ele era uma divindade impostora, nada mais que um falso ídolo. Eles ensinavam muitas coisas incomuns que deixariam as pessoas desconfortáveis até hoje. Além disso, eles acreditavam que existiam 8 céus, cada um governado por um arconte. Os gnósticos acreditavam que os arcontes eram seres supremos que haviam criado todo o universo físico, cada um sendo responsável por uma parte dele. Os arcontes, relacionados a um dos planetas, impediam as almas de escapar do reino material. Eles também acreditavam que plantas e animais tinham almas. Infelizmente, as coisas estão prestes a ficar realmente estranhas. Muito, muito estranhas. Os Borborites eram obcecados por fluidos corporais. E quero dizer todos os fluidos corporais. Em uma versão perversa da Eucaristia, eles se lambuzavam com sangue menstrual. Eles faziam outras coisas com ele também, que honestamente nem consigo dizer em voz alta, então deixarei para sua imaginação. E eles tinham rituais sexuais estranhos. Se uma mulher engravidasse durante um desses rituais, mais tarde eles extraíam e consumiam o feto. Essas pessoas eram canibais que comiam bebês não nascidos. Eu nem sabia que isso existia e, de certa forma, lamento saber agora. Eu mencionei anteriormente sobre um texto tão perturbador que nem deveria estar falando sobre ele. Esse texto é As Grandes Questões de Maria, um livro que, de forma alguma, jamais encontraria seu caminho na Bíblia. Dentro das páginas desse livro, há uma história sobre Jesus levando Maria Madalena pela mão até o topo de uma montanha. Quando chegaram ao topo da montanha, eles não se sentaram para fazer um piquenique cênico. Jesus magicamente puxou uma mulher aleatória de seu lado, como um canguru pode puxar um bebê de sua bolsa. Então, enquanto Maria Madalena assistia, Jesus e a mulher misteriosa se tornaram bastante íntimos. Quem teria pensado que Jesus era tão excêntrico? Aparentemente, os Borborites pensavam assim. Um dos evangelhos mais intrigantes já escritos, embora não se compare aos textos Borborites, é o Evangelho de Judas. A leitura deste antigo manuscrito pode transformar sua visão do cristianismo. Os primeiros líderes da igreja estavam cientes da diversidade dos povos europeus. Nos primeiros 200 anos após a morte de Cristo, surgiram numerosos grupos cristãos, o que começou a criar problemas. Já se ouviu falar de alguns dos grupos gnósticos mais controversos e da literatura apocalíptica que circulava naquela época. Com uma abundância de livros e facções, o cristianismo se dividiu em dezenas de correntes. Isso foi um dos principais motivos para a necessidade de criar uma Bíblia unificada. Levou alguns séculos para que os líderes da igreja chegassem a um consenso sobre quais textos melhor uniriam seus seguidores. Um dos textos excluídos foi o Evangelho de Judas. Este evangelho, mesmo nos dias de hoje, poderia abalar completamente os fundamentos da igreja. Escrito por um autor desconhecido por volta do ano 150, sua mensagem foi considerada tão chocante que a igreja o declarou herético. Existe apenas uma cópia sobrevivente, que nem é a original. É uma reprodução do século IV d.C., descoberta em uma caverna no Egito na década de 1970. Em 2006, a National Geographic Society
traduziu o Evangelho de Judas para o inglês, um trabalho árduo realizado por Marvin Meyer e Goddard. As descobertas foram surpreendentes. O Evangelho retrata Judas não como um traidor, mas como o discípulo favorito e mais confiável de Jesus, que agiu conforme o pedido de Cristo. Durante séculos, os cristãos viram Judas como uma figura do mal, motivado pela ganância e pelo diabo. Contudo, este Evangelho transforma essa visão, apresentando Judas como um dos amigos mais próximos de Jesus. Ele revela que Jesus compartilhou os mistérios mais profundos do universo apenas com Judas. Mas seria isso verdade? Pode um texto de quase 2000 anos mudar a percepção cristã sobre Judas? Outra diferença crucial na história de Judas apresentada neste evangelho que vale a pena conhecer é a maneira de sua morte. A Bíblia oficial narra que, após trair Jesus, Judas se envergonhou, devolveu as 30 moedas de prata e se enforcou. Seu corpo ficou pendurado até cair e se romper, numa cena repugnante. Já no evangelho de Judas, sua morte é descrita de forma totalmente diferente. O texto afirma que os discípulos, furiosos com a traição, mataram Judas. Incapazes de compreender o plano maior de Cristo, os 11 discípulos formaram uma turba enfurecida e apedrejaram Judas até a morte, fazendo dele o primeiro mártir cristão. Agora veja estas imagens. Aparentemente uma comum casa vermelha, localizada na cidade de Tarso, na Turquia, foi palco de uma das escavações mais misteriosas já realizadas. No meio da noite, caminhões, escavadeiras e operários invadiram a propriedade, acompanhados por guardas armados que impediam a entrada de qualquer pessoa. Os vizinhos estavam perplexos, sem a menor ideia do que estava acontecendo. A operação, envolta em absoluto segredo, durou cerca de 1 ano. Quando a escavação terminou, todos partiram sem deixar vestígios. Ninguém sabe ao certo o que encontraram, o que procuravam ou quem estava por trás da operação. No entanto, uma teoria intrigante sugere a participação do Vaticano e a busca por um livro muito especial. A misteriosa escavação aconteceu em um subúrbio de Tarso, uma cidade com uma história de 10.000 anos de ocupação contínua. A pequena Casa Vermelha está situada próxima às ruínas de Donas, onde existia um templo de Mitra no século II a.C. Além disso, Tarso é conhecida como o local de nascimento de São Paulo. Em 2008, o Papa Bento XVI e um grupo de oficiais do Vaticano visitaram Tarso para celebrar a vida de São Paulo, conhecido como o 13º apóstolo, não oficial, e uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. São Paulo dedicou sua vida a difundir os ensinamentos de Cristo e fez grandes contribuições ao Novo Testamento, escrevendo 14 dos 27 livros. Sua influência foi tão significativa que ele moldou os fundamentos da Igreja. A lenda diz que Paulo reuniu seus escritos com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, criando a primeira versão do Novo Testamento. Este manuscrito, conhecido hoje como a Bíblia de São Paulo, é considerado um artefato de imensa importância, representando a primeira Bíblia que não poderia ser contestada. A questão intrigante é: o que essa Bíblia diria? Quanto diferiria da versão atual? É possível que o Vaticano tenha conhecimento do conteúdo deste livro. A teoria sugere que o Vaticano estava por trás da escavação secreta na Casa Vermelha, em Tarso, procurando pela Bíblia original que São Paulo teria escondido em sua cidade natal. No entanto, mesmo que esse boato seja verdadeiro, é improvável que o Vaticano algum dia confirme. O Testamento de Abraão é um dos livros excluídos da Bíblia, conhecido por apresentar contradições em relação às escrituras aceitas. No entanto, há um grupo específico que o considera sagrado, os Beta Israel, judeus etíopes, que o incluem em seu cânone religioso. Mas sobre o que exatamente trata esse livro? Ele aborda a resistência de Abraão em aceitar a morte, algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Deus envia o anjo Miguel para informar Abraão sobre sua morte iminente. No entanto, ao encontrar Abraão, Miguel não consegue cumprir sua missão, pois Abraão é uma pessoa extremamente boa. Retornando ao céu, Miguel admite a Deus que não tem coragem de dar a notícia a Abraão. Em resposta, Deus propõe um compromisso. Enviará um sonho a Isaac, filho de Abraão, para que ele comunique ao pai sobre seu destino. Miguel é sensível demais para fazê-lo pessoalmente. É provável que essa situação tenha sido escrita para ser humorística para os leitores de 2000 anos atrás. No decorrer do livro, Abraão faz tudo o que pode para evitar a morte. Ele discute com a morte, ora a Deus para mantê-la afastada, mas, inevitavelmente, Abraão não consegue escapar de seu destino.
A morte acaba convencendo Abraão a beijar sua mão, prometendo-lhe conforto. Porém, ao fazê-lo, Abraão morre instantaneamente e sua alma é elevada ao céu. Este é um dos raros livros não canônicos que os estudiosos concordam ter sido criado puramente para entretenimento. O Testamento de Abraão é uma obra intrigante que desafia as narrativas tradicionais da Bíblia, oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e a morte do patriarca Abraão. Você já teve a oportunidade de explorar textos não canônicos como este? Conte-nos sobre sua experiência nos comentários abaixo. Niccolò Paganini tocava violino com uma habilidade tão divina e extraordinária que muitos acreditavam que ele havia vendido sua alma ao diabo em troca de seu talento sem precedentes. Nascido em outubro de 1782, em Gênova, Itália, desde cedo demonstrou ser um gênio musical. Começou a tocar mandolim aos 5 anos, passou para o violino aos 7, fez sua primeira apresentação pública aos 11 e iniciou turnês solo aos 15. Entre os músicos excepcionais do século XIX, Niccolò foi, sem dúvida, o mais destacado. Aqueles que não acreditavam que ele havia vendido sua alma pelo talento extraordinário, acreditavam que sua mãe o havia feito por ele. Havia rumores de que a mãe de Niccolò teria feito um pacto com o diabo, oferecendo sua própria alma quando ele ainda era criança, para garantir que ele se tornasse o maior violinista da história. Se isso é verdade ou não, permanece um mistério. Mas Niccolò pode ter sido simplesmente um prodígio legítimo. A história conta que ele estudou com o renomado violinista Alessandro Rolla aos 13 anos, mas rapidamente superou tudo o que seu mestre podia lhe ensinar. Mesmo tão jovem, Niccolò já possuía um talento tão grande que os melhores músicos da época não conseguiam acompanhá-lo. No entanto, talento não é sinônimo de felicidade. Pouco depois de iniciar sua carreira como adolescente, Niccolò sofreu um colapso mental. Tornou-se um alcoólatra furioso, mulherengo e jogador compulsivo. Havia rumores sinistros de que ele teria enlouquecido, a ponto de desventrar uma mulher e usar seus intestinos como cordas de violino, aprisionando a alma dela em seu instrumento, de modo que as pessoas pudessem ouvir seus gritos quando ele tocava em público. Agora seguimos para outra história. Em 1589, o rei James VI da Escócia estava prestes a se casar com a princesa Anne da Dinamarca. No entanto, durante a viagem dela para a Escócia, Anne foi atrasada por tempestades violentas. Forçada a aguardar na Noruega, a causa dessas tempestades foi rapidamente atribuída a um grupo de bruxas malévolas que, supostamente, queriam impedir o casamento. Embora nunca tenha sido encontrada qualquer prova concreta, o rei James ficou tão irritado com o atraso que, tanto na Dinamarca quanto na Escócia, ordenou caças às bruxas para erradicar essa praga demoníaca. O mais infame desses eventos ficou conhecido como os Julgamentos das Bruxas de North Berwick. O próprio rei James supervisionou os julgamentos e até participou das torturas. Entre os acusados estava John Fenn, denunciado por Giles Duncan, que confessou a prática de bruxaria após ser brutalmente torturado. John foi submetido a torturas tão severas que quase morreu, mas nunca confessou nada até que encontraram um par de agulhas de pinheiro debaixo de sua língua. Essas agulhas seriam parte de um feitiço destinado a impedir que uma bruxa confessasse sob tortura. Após a remoção das agulhas, John supostamente confessou ter vendido sua alma ao diabo para obter poderes sobrenaturais, incluindo a habilidade de enfeitiçar homens e fazê-los enlouquecer. Curiosamente, também alegaram que John havia seduzido uma vaca, que foi vista seguindo-o por toda parte. Por esses terríveis crimes, John Fenn foi condenado à morte, após novamente sofrer brutais torturas. Jonathan Faustus foi um ocultista alemão do século XV, conhecido por ser a origem da expressão Faustian Bargain, que significa fazer um pacto com o diabo em troca da própria alma. Nascido em 1466 ou 1480 d.C., sua data de nascimento exata é incerta. Sua primeira aparição nos registros históricos ocorreu em 1506 d.C., quando foi flagrado realizando truques de mágica e lendo horóscopos em Gelnhausen. Nos 30 anos seguintes, Jonathan foi registrado em várias cidades da Alemanha, onde atuou como médico, doutor em filosofia, astrólogo e alquimista. Frequentemente, ele era acusado de fraude e expulso das cidades. A igreja o denunciava publicamente como blasfemo, herege, e afirmava que ele havia vendido sua alma ao diabo. Faustus morreu em 1540 ou 1541 d.C., embora a data exata seja incerta. Sua morte foi atribuída a uma explosão resultante de um experimento mal sucedido.
Seu corpo foi encontrado mutilado, e muitos acreditavam que Satanás estava por trás disso, vindo buscar a alma dele e o despedaçando. Durante sua vida, ele era amplamente suspeito de ter um conhecimento oculto em comum, que muitos atribuíam a uma sabedoria secreta sussurrada em seu ouvido pelo próprio diabo. No entanto, foi somente mais de 100 anos após sua morte que o escritor Johann Spies escreveu sobre o Dr. Johann Faustus, perpetuando sua lenda. O Papa Silvestre II, nascido em 946 d.C., como Gerberto de Aurillac, emergiu como um estudioso notável na França, tornando-se professor e, posteriormente, bispo de Roma e governante dos Estados Papais de 999 d.C., até sua morte em 1003 d.C. Durante seu mandato, ele promoveu significativos avanços, como um incentivo ao estudo da aritmética e da matemática. Ele é amplamente reconhecido por reintroduzir o ábaco na Europa, após séculos de esquecimento desde a era greco-romana, além de introduzir o sistema numeral decimal. Em 996 d.C., ele inventou o primeiro relógio mecânico. Contudo, existe um aspecto menos conhecido sobre o Papa Silvestre II. De acordo com a lenda, enquanto estudava astrologia e matemática na cidade muçulmana de Sevilha, ele também se envolveu com a feitiçaria. Gerberto teria obtido um livro de feitiços de um filósofo árabe desconhecido na Espanha e, a partir daí, teria começado a praticar magia, encontrando-se com um demônio feminino chamado Meridiana. Supostamente, através dessa conexão demoníaca, ele jogou dados com o diabo, vencendo e garantindo assim sua ascensão ao papado, tornando-se o primeiro papa francês. Embora não haja como confirmar se o diabo realmente ajudou Gerberto a se tornar papa, sabemos que sua ascensão foi controversa. Ele tentou reformar o clero, insistindo que apenas aqueles que levassem vidas impecáveis pudessem se tornar bispos, ou seja, apenas homens verdadeiramente santos, independentemente de sua posição, influência ou riqueza. Essa postura provocou uma grande revolta entre os nobres, resultando na expulsão de Papa Silvestre II de Roma. Quando ele tentou retornar para reivindicar seu trono, acabou sendo morto. Na mitologia puritana, acreditava-se que uma pessoa podia firmar um pacto com Satanás, assinando seu nome com tinta ou sangue no chamado Livro do Diabo. Apenas ao assinar esse livro, era possível obter poderes demoníacos ou se tornar uma praticante de bruxaria. Em nenhum momento da história esse livro foi mais relevante do que nos julgamentos das bruxas de Salem. Para os puritanos de Salem Village, na década de 1690, essa assinatura era a única maneira de selar um acordo com Satanás. Assim como os puritanos precisavam assinar o registro de membros da igreja para fazer seu pacto com Deus, acreditava-se que satanistas e bruxas precisavam assinar o livro do diabo. Em março de 1692, durante seu depoimento em Salem, Abigail Williams acusou a local Rebecca Nurse de tentar forçá-la a assinar o livro do diabo para se juntar ao coven de Rebecca. No mês seguinte, em abril, Mercy Lewis acusou Giles Corey de bruxaria, afirmando que ele apareceu para ela como um espírito flutuante e tentou convencê-la a assinar o livro do diabo. O livro era considerado prova irrefutável de feitiçaria. Se um homem ou mulher estivesse em posse do livro e um membro devoto da comunidade testemunhasse isso, era uma clara indicação de conluio com o diabo. Embora ninguém realmente tivesse visto o livro, a maioria acreditava que ele existia em algum lugar. Quando Giles Corey foi interrogado e se recusou a confessar ou negar as acusações, foi executado por esmagamento. Rebecca Nurse também foi condenada e enforcada em 19 de julho de 1692. Urbain Grandier assinou um pacto com o diabo no século XVII, colocando seu nome em um pedaço de papel que também continha as assinaturas de Leviatã, Astarote e outros demônios. Esse documento serviu como evidência durante o julgamento de possessão em Loudun, na França, em 1634. Este foi o primeiro grande escândalo de possessão demoníaca no país naquele século. Na época, Urbain era um padre da paróquia e foi acusado de ter feito um acordo com o diabo, permitindo que Satanás possuísse seu corpo. As acusações surgiram depois que um grupo de freiras alegou que Urbain as estava abusando a portas fechadas. Para conseguir sua execução e afastá-lo, as freiras afirmaram que ele estava em conluio com o diabo. Segundo elas, após vender sua alma, ele permitiu que Satanás residisse em seu corpo para que pudesse usufruir dos prazeres terrenos. Exorcismos foram realizados frequentemente no padre e em outros supostamente possuídos, a ponto de se tornarem uma atração turística.
Bruxas, incluindo o próprio Urban, foram torturadas durante esse período. Em agosto de 1634, quando ficou evidente que o diabo não deixaria seu corpo, Urban foi queimado vivo na fogueira. Segundo Freud, também conhecido como Seander, o sábio, foi um padre islandês nascido em 1056 d.C. Ele estudou na França na juventude, retornou à Islândia e fundou uma escola em Oddi. Semundo também escreveu uma longa e importante história dos reis noruegueses. Embora essa obra atualmente esteja perdida, sem cópias sobreviventes, ela foi utilizada por autores posteriores para completar outras obras sobre a história da Noruega. No entanto, no folclore islandês, Seander é um personagem muito mais intrigante. Diversas histórias relatam como ele usou sua inteligência superior para enganar o diabo e fazê-lo realizar seus trabalhos sujos. A história mais famosa envolve Semundo fazendo um pacto com o diabo para que este o levasse da Europa até a Islândia na forma de uma foca. Seander provocou Satanás, dizendo que ele não conseguiria realizar tal façanha, o que apenas aumentou o desejo do demônio de provar o contrário. Quando o diabo se transformou, Semundor aproveitou a carona até a Islândia e o enganou ao chegarem à costa. Antes de tocarem o solo, Semundo golpeou a cabeça da foca com uma bíblia e então pisou em terra firme. Embora hoje possa não parecer tão engenhoso, essa história era tão popular na Islândia que sobreviveu até os dias atuais. No século XII, o Império Holandês se expandia rapidamente pelo mundo, estabelecendo colônias em quase todos os principais continentes. A colônia mais lucrativa do Império era Batávia, hoje conhecida como Indonésia. Apesar de terem acesso às especiarias mais valiosas e desejadas, o sucesso dos holandeses dependia da rapidez. Quanto mais rápido um capitão transportasse produtos de um porto a outro, mais lucro gerava. Essa agilidade era essencial para competir com Portugal e Inglaterra. A velocidade de um capitão determinava a riqueza de sua tripulação. No início do século, a viagem da Indonésia para os Países Baixos durava aproximadamente um ano. Contudo, em 1678, o renomado capitão Bernard Foch realizou a viagem em menos de 4 meses. Ele conseguiu navegar ao redor da África, cruzar o Oceano Índico e alcançar a Europa cerca de 4 vezes mais rápido do que qualquer outra pessoa na época. Foch não possuía um barco especial e os ventos não lhe eram mais favoráveis do que aos outros. Ele simplesmente navegava mais rápido, quase como se fosse por mágica. Essa velocidade extraordinária rapidamente gerou rumores. Começaram a surgir boatos de que Bernard Foch teria feito um pacto com o diabo. Diziam que apenas com a ajuda de Satanás, ele poderia se tornar o capitão mais rápido do mundo e acumular tamanha riqueza. Até hoje, ninguém sabe como ele conseguiu fazer uma viagem tão rápida sem a suposta intervenção do diabo. Jonathan Moulton é uma figura notável da história de New Hampshire no século XVIII. Moulton ascendeu politicamente de forma bastante astuta, enganando o governador Benning Wentworth para obter uma enorme concessão de terras, em um local atualmente chamado New Hampton. Ele também mudava de lealdade sempre que isso lhe era vantajoso. Ele defendeu New Hampton na Guerra Revolucionária, mas posteriormente trocou de lado, apoiando o exército continental durante a Batalha de Saratoga. Continuou sendo um líder político poderoso e inconstante até sua morte em 1787. Hoje, historiadores o consideram o homem mais rico de Hampton, embora se saiba pouco sobre sua vida. Supostamente, ele era filho de um marceneiro e acumulou sua imensa fortuna comprando e vendendo mercadorias. Há também relatos de que ele saqueava destroços de navios na costa de New Hampshire para enriquecer. No entanto, existe uma teoria ainda mais sombria envolvendo Jonathan Moulton. Após sua morte e sepultamento em uma cova sem marca, começaram a circular rumores de que Jonathan teria feito um pacto com o diabo. Acredita-se que ele vendeu sua alma em troca de uma bota cheia de ouro para cada ano de sua vida. Após sua morte, dizem que Satanás roubou seu corpo do túmulo, deixando uma bota cheia de ouro em seu lugar. Gilles de Rais é considerado um dos piores serial killers da história. No entanto, no século XV, ele lutou ao lado de Joana d'Arc como um nobre prestigiado, dedicando sua vida a defender a França contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Após a vitória francesa, Gilles foi condenado por um tribunal em Nantes por assassinar 150 crianças em rituais satânicos. Ele foi pego em flagrante. Em 1440, após sequestrar um padre, as autoridades da igreja local começaram a suspeitar dele. Sua figura era tão terrível que, após ser enforcado e queimado naquele mesmo ano, tornou-se a inspiração para o conto popular francês Barba Azul.
Depois de se aposentar do serviço militar, Gilles começou a esbanjar sua fortuna em maus investimentos e um estilo de vida luxuoso, acabando falido. Desesperado para recuperar sua riqueza, ele se voltou para as artes negras. Associando-se a feiticeiros e envolvido em rituais, Gilles buscava um pacto com Satanás ou qualquer força demoníaca que o ouvisse, sacrificando e desmembrando crianças para invocar o diabo. No fim, Gilles de Rais era apenas um assassino doentio que foi enforcado 5 dias antes do Halloween. O número oficial de suas vítimas é 150, mas alguns historiadores acreditam que pode ter chegado a 600. Qual dessas histórias envolvendo pactos com o diabo você considera a mais intrigante ou assustadora? Agora imagine se você fosse confrontado com a mesma escolha que essas figuras históricas. O que o diabo teria que oferecer a você para que entregasse sua alma? Compartilhe sua opinião nos comentários. O demônio Pazuzu é amplamente considerado um dos mais antigos demônios conhecidos na história. Originalmente, ele era um deus assírio-babilônico, adorado aproximadamente entre o ano 1000 a.C. e 1 a.C. No épico de Gilgamesh, Pazuzu é notável como filho do rei dos demônios do submundo, Rambi, e irmão de Humbaba, que foi morto pelos heróis. Como um demônio do submundo, Pazuzu era conhecido como mestre dos ventos e trazia fome durante a estação seca. Durante a estação chuvosa, ele provocava tempestades violentas e enviava pragas de gafanhotos para devastar as colheitas. Apesar de sua natureza destrutiva, Pazuzu também era visto como uma defesa contra as forças que ele próprio comandava, uma verdadeira faca de 2 gumes. Ele criava tempestades, mas era o único capaz de cessá-las. Enviava pragas, e era o único que poderia dissipá-las. Essa dualidade era uma crença comum sobre demônios no mundo antigo, antes do cristianismo. Similarmente, os egípcios viam os demônios tanto como causadores de destruição quanto como protetores contra ela. Orações eram dirigidas a Pazuzu como uma forma de apaziguá-lo e evitar que ele trouxesse calamidades. Atualmente, Pazuzu é provavelmente o único demônio da antiga Mesopotâmia que é amplamente conhecido pelo público. Ele foi retratado como o demônio que possui a menina no filme O Exorcista, de 1973. Embora no filme Pazuzu seja diretamente associado às forças do cristianismo, ele existia muito antes do diabo cristão se tornar a principal personificação do mal no mundo. O arcanjo Gabriel é amplamente reconhecido como um dos mais importantes e confiáveis mensageiros de Deus. Conhecido como o anjo da revelação, Gabriel é frequentemente escolhido por Deus para transmitir mensagens cruciais ou realizar tarefas desafiadoras em várias tradições religiosas. Além de seu papel como mensageiro, ele é também visto como um guardião e protetor, frequentemente retratado como um anjo guerreiro, empunhando uma espada, combatendo criaturas malignas e demônios. Gabriel é singular por ocupar um lugar de destaque em todas as religiões abraâmicas. Ele revelou o Alcorão ao profeta Maomé e é mencionado no livro de Daniel, no Novo Testamento, na Bíblia hebraica e no Talmud judaico. Em diferentes religiões, Gabriel tem a responsabilidade vital de anunciar a vontade de Deus aos mais importantes profetas. Ele aparece para figuras como Moisés, Jesus e Maomé, tornando-se um símbolo de Deus e a personificação de sua palavra. Gabriel é o anjo que se manifesta aos fundadores das 3 principais religiões abraâmicas: cristianismo, islamismo e judaísmo. No cristianismo, ele desempenha diversos papéis significativos. Ele visita Maria para anunciar que ela dará à luz o Filho de Deus, e no livro do Apocalipse, é Gabriel quem toca a trombeta para sinalizar a chegada do dia do julgamento. No catolicismo moderno, São Gabriel Arcanjo é considerado o padroeiro das comunicações e é celebrado com um dia festivo em 20 de setembro. A história dele varia conforme nos afastamos dos textos originais. Na teologia dos santos dos últimos dias, Gabriel é identificado como Noé, que após sua morte, foi ressuscitado para se tornar o anjo Gabriel. Isso implica que todos os descendentes de Noé são vistos como tendo ascendência angélica. Beelzebu, tanto na demonologia quanto no cristianismo, é uma figura extremamente complexa. Um dos maiores desafios é a discrepância entre os escritos originais das primeiras versões da Bíblia e as inúmeras adaptações subsequentes. Comumente, Beelzebu é usado como um sinônimo para Satanás. Contudo, na demonologia moderna, ele é classificado como um dos 7 príncipes do inferno. Curiosamente,
A maioria dos demônios conhecidos hoje foram desenvolvidos nos últimos 2000 anos para enriquecer a doutrina cristã. Demônios notórios como Belzebu e Asmodeus, por exemplo, não são mencionados na Bíblia. A origem dele está enraizada na história de antigas civilizações, e não na Bíblia. Originalmente, Belzebu significava Senhor das Moscas, e na literatura hebraica, o nome pode ser traduzido como Senhor da Imundície ou Senhor do Esterco. Representações antigas o retratam como uma mosca ou inseto, levando estudiosos a acreditar que ele era considerado um deus relacionado à sujeira e impureza. Na tradição cristã, ele ocupa uma posição elevada na hierarquia infernal. O ocultista do século XI, Johann Weyer, sugeriu que Belzebu liderou uma revolta contra o diabo e servia como tenente-chefe de Lúcifer. Johann Weyer, um médico e demonologista, é uma figura fascinante. Ele foi um dos primeiros a publicar obras contra a perseguição de bruxas. No Antigo Testamento, Belzebu é retratado como um falso deus, sendo o patrono da cidade filisteia de Ecrom. Ele provavelmente era o deus Baal, mas seu nome foi distorcido ao longo dos anos até se tornar sinônimo de Satanás no Novo Testamento. O anjo do abismo, Abaddon, é uma figura rara mencionada no Novo Testamento, especificamente no livro do Apocalipse. Seu nome, também conhecido como Apollyon, significa destruição. Embora algumas pessoas associem Abaddon a Satanás, ele nunca é descrito como o diabo. Ele é o Senhor do abismo e será o responsável pela praga de gafanhotos que atormentará a humanidade no fim dos tempos. A interpretação de Abaddon pode variar conforme a escritura religiosa. Na Bíblia hebraica, ele não é um anjo ou demônio, mas simplesmente um poço sem fundo, repleto de almas dos mortos. Já no livro do Apocalipse, Abaddon é o líder do exército de gafanhotos, um anjo convocado por Deus após a abertura do 5º selo e o toque da 5ª trombeta. Abaddon abre o poço do abismo, liberando os gafanhotos que atormentarão aqueles que não acreditam em Deus. Esses gafanhotos são descritos como criaturas apocalípticas, parecidas com cavalos com rostos humanos, dentes de leão, longos cabelos e caudas de escorpião. Esses gafanhotos apocalípticos, com caudas de escorpião e ferrões venenosos, são criaturas aterrorizantes que surgirão nos últimos dias. O interessante sobre Abaddon é a dualidade de interpretações. Enquanto alguns o veem como um demônio, outros o consideram um anjo. No entanto, o simbolismo no Apocalipse é claro. Abaddon, apesar de seu papel terrível e de viver em um abismo sombrio, é um anjo de Deus, não de Satanás. Ele é um emissário divino, incumbido de ajudar a trazer o fim de todas as coisas. Astaroth, um dos mais elevados demônios no mundo da demonologia, faz parte da trindade profana, junto com Lúcifer e Belzebu. No Novo Testamento, não encontramos menção a este demônio obscuro. Muitos historiadores acreditam que Astaroth tem suas origens na deusa fenícia Astarte, venerada como a deusa do amor, guerra e justiça. O culto a Astarte era provavelmente muito influente durante os tempos dos cananeus, quando os primeiros capítulos do Antigo Testamento foram escritos. Na Bíblia hebraica, encontramos menção a um lugar chamado Ashtarote. Assim como Atenas foi nomeada em homenagem à deusa Atena, a antiga cidade de Ashtarote recebeu seu nome da deusa Astarte. Esta cidade foi palco de uma grande batalha entre o rei Kedorlaomer e os Refaíns. No livro dos Juízes, há uma passagem que descreve como o povo hebreu abandonava seus Baals e Astarotes, ou seja, deixava de adorar deuses estrangeiros. Foi dessas referências antigas e da história fenícia que Astarote foi incorporado à demonologia no século XI. Ele apareceu pela primeira vez na obra Falsa Monarquia dos Demônios, publicada em 1577, como um colaborador de Lúcifer e Belzebu no governo do inferno. O arcanjo Rafael é amplamente reconhecido como o mais benevolente de todos os anjos de Deus. Ele é o anjo da cura, emanando pura compaixão por aqueles que enfrentam problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. A missão de Rafael é aproximar as pessoas de Deus e curar suas feridas. No contexto dos vícios, ele é o anjo ao qual muitos recorrem em busca de orientação e ajuda para superar o desespero. Em textos religiosos antigos, Rafael é frequentemente retratado como um curador. No livro de Tobias, parte oficial da Bíblia, ele restaura a visão de um cego, cura pessoas espiritual e emocionalmente, e expulsa um demônio da luxúria que atormentava uma mulher chamada Sara. Na tradição islâmica, ele também é considerado o mestre da música, louvando a Deus em mais de 1000 idiomas. Nas artes,
é comumente representado segurando um bastão, simbolizando a cura, ou um caduceu, um emblema associado à profissão médica. Às vezes, ele é ilustrado com um peixe, remetendo a uma história bíblica onde usa uma parte do animal marinho para curar a cegueira de um homem. No livro de Enoque, não incluído na Bíblia oficial, o arcanjo Rafael é encarregado de curar o mundo após os anjos caídos o corromperem ao se relacionarem com mulheres humanas. Independentemente de onde seja mencionado, é um símbolo de cura e compaixão divina. Gadriel é descrito como o curador dos males e aflições da terra. Assim como alguns demônios foram mencionados após a Bíblia original, existem anjos que aparecem não nas escrituras canônicas, mas em mitos e nos chamados livros proibidos. Um desses textos é o livro de Enoque, onde o anjo Gadriel é citado. Seu nome não aparece na Bíblia oficial, mas apenas nesses textos marginais. Um dos principais temas do livro de Enoque é a demonologia e a origem dos Nefilim, mencionados pela primeira vez em Gênesis. De acordo com este livro, Gadriel era um dos 200 vigilantes angélicos, ou Gregori, que se rebelaram ao lado de Satanás contra Deus. Ele foi um dos líderes desses anjos rebeldes e um dos primeiros a ter relações com mulheres humanas, tornando-se um dos progenitores dos Nefilim, os gigantes abomináveis que viveram na era antediluviana. Esses Nefilim eram tão terríveis que Deus decidiu purificar a terra com o grande dilúvio. No livro dos Reis, Adrameleque é brevemente mencionado como um deus semítico, adorado pelos habitantes de Sefarvaim, uma cidade capturada por Sargão II, rei da Síria. Na Bíblia, os cidadãos dessa cidade são descritos como pagãos que adoravam um falso deus, a quem faziam sacrifícios sanguinários. Eles queimavam seus filhos vivos como ofertas a Adrameleque, seu brutal deus. Contudo, ele era apenas uma das muitas divindades pagãs reverenciadas pelo povo da Mesopotâmia, frequentemente associado a outra entidade aterrorizante, Baal. Baal, também um deus mesopotâmico, era conhecido por exigir sacrifícios infantis. Com o passar dos anos, tanto Baal quanto Adrameleque foram transformados de poderosos deuses adorados na Mesopotâmia em demônios no inferno. Nas tradições cristãs, Adrameleque é visto como um demônio, um anjo caído ao lado de Asmodeus, derrotado pelos arcanjos Uriel e Rafael. Na demonologia moderna, Adrameleque foi rebaixado ao posto de supervisor do guarda-roupa de Satanás, frequentemente retratado na arte como uma criatura com cabeça de burro, torso humano e cauda de pavão. Choronzon é um dos demônios mais peculiares que você provavelmente nunca ouviu falar. Esse ser demoníaco não surgiu até o século XI, criado pelos excêntricos ocultistas John Dee e Edward Kelly. Dee afirmava que todo o seu conhecimento místico lhe fora transmitido por anjos em uma visão. Ele também é acreditado como o criador da magia enoquiana. Figura de destaque no século XI, Dee não era apenas matemático e astrônomo, mas também alquimista e fervoroso adepto do ocultismo. Como conselheiro de Elizabeth I, ele dedicou a maior parte de seu tempo ao estudo de antigos textos mágicos e à prática da adivinhação. Choronzon, conhecido como o demônio do caos, foi mencionado pela primeira vez nos escritos enigmáticos de Dee. No entanto, ele não se tornaria uma presença verdadeiramente ameaçadora até o século XX, com Aleister Crowley. Como muitos sabem, Crowley foi considerado o homem mais perverso do mundo naquela época, enquanto fundava a controversa religião Telema. Crowley teve um impacto significativo na Inglaterra até sua morte em 1947, sendo notório por suas tentativas extravagantes de invocar demônios e trazer o diabo do inferno. Um de seus demônios favoritos era Choronzon, o habitante do abismo. Disse que este demônio era o último obstáculo entre uma pessoa e sua iluminação. Para um adepto de Telema alcançar a iluminação, era necessário enfrentar e superar o caos do abismo de Choronzon e emergir ileso. Crowley supostamente tentou invocar Choronzon na Argélia, em dezembro de 1909. O arcanjo da paz, Chamuel, é conhecido por promover o amor incondicional de Deus, a busca pela paz interior e a resolução de conflitos. Além disso, ele é associado ao amor romântico e é frequentemente invocado por aqueles que buscam entender melhor seus relacionamentos. Na arte cristã tradicional, o arcanjo Chamuel é frequentemente retratado com símbolos de coração. Curiosamente, Chamuel não é mencionado pelo nome em textos religiosos importantes, seja na tradição judaica ou cristã. No entanto, ambas as religiões reconhecem que ele desempenha grandes missões para Deus. Ele é o anjo que confortou Adão e Eva
após serem expulsos do Jardim do Éden pelo anjo Gil, e também aquele que consolou Jesus Cristo no Jardim do Getsemani antes da crucificação. O único lugar onde ele parece ser mencionado pelo nome é na Cabala, a escola esotérica do misticismo judaico. Na Cabala, ele é um dos 10 anjos de Deus. Como ele se tornou uma figura popular na cultura cristã, entretanto, permanece um mistério.